mais delta 2, certo? Ora, vamos considerar aí ainda, né, a situação delta 2 defasado de π sobre 2 em relação a delta 1, tá? Mais ou menos, certo? π sobre 2. Tá? O que nós temos aí, né? Suponha agora que esses números são diferentes, tá certo? A1 e A2 são diferentes, tá? Certo? Lembre-se que esses números não têm sinal, né? São números positivos sempre, né? Nós sabemos que essa condição aqui dá um seno aqui, mais ou menos seno, né? Certo? Se for mais, dá menos seno, se for menos, dá mais seno, certo? E essencialmente essa função cosseno é a função seno. Então, a relação que nós obtemos é x ao quadrado sobre E1 ao quadrado, né? Mais y ao quadrado sobre E2 ao quadrado igual a... Né? Então, nós temos, o vetor descreve uma elipse, né? Uma trajetória elíptica. À direita, se você escolher o sinal mais, e à esquerda, se escolher o sinal menos, certo? Você vai ter essa situação aí, né? Algo desse tipo, né? Certo? Uma onda EPD, no caso, certo? Se delta 2, né, for delta 1 mais π sobre 2, uma elipticamente polarizada à esquerda, se delta 2 for delta 1 menos π sobre 2, né? Certo? Pela mesma razão que a gente fez da outra vez, certo? Então, vamos fazer um sumáriozinho rápido só dessa situação inicial, tá certo? Algumas situações, né? Na bipolarizada, a fórmula do pasorial dos campos, né? Certo? Meu cursorzinho aqui, né? CPD, tá certo? Observem que o 1J, né? Certo? É exponencial J delta, 1J, né? Mais, certo? Direita, né? 1 menos esquerda, né? Mesma coisa, certo? E1 e E2 diferentes, J e menos J, né? Certo? Vamos agora fazer essa representação do estado de polarização para ele poder descrever uma onda com estado genérico de polarização. A gente vai precisar usar essa nova base de vetores, certo? Que é a base de vetores naturalmente circularmente polarizados. A gente vai ver que as coisas ficam bem mais simples sem descrever o estado de polarização dessa forma, certo? Observe que, pelo que a gente viu aqui, tá certo? Você aparece aqui um J, né? Onda circularmente polarizada à direita, e um menos J, onda circularmente polarizada à esquerda. Então, isso permite a gente definir, certo? Dois novos vetores unitários, certo? Né? Tem propriedades interessantes. Né? Então, unitário, então, estou normalizando aqui com esse R de 2. Tá? Então, na base XY, né? Então, olhando isso na base, está praticamente em duas dimensões, porque não tem nada no eixo Z, né? Os vetores estão no eixo XY, as trajetórias estão no eixo XY. Então, um vetor vai ser o vetor que tem a polarização de uma onda circularmente polarizada à direita, certo? Um J. E o outro estado de polarização tem um vetor unitário a ele associado, né? Desse tipo aqui, certo? E observe que esses vetores têm propriedades interessantes, certo? Por exemplo, se você fizer todo escalar de um deles com ele mesmo, vai dar o quê? Tem que dar o quê?
Vou dar, nesse caso, zero. Certo? Os vetores complexos têm uma propriedade meio maluca, né? Produto escalar dele ele dá zero, certo? Porque aquele produto escalar que dá significado de módulo não é ele com ele, tem que ser ele com ele conjugado. Né? Essa é a razão. Da mesma forma, é menos com é menos, né? Dá zero. Certo? Se você fazer aí, olhar para essas expressões, você vai ver isso. Né? 1 menos 1. Mas a escala mesmo é essa Produto escalar, normal. Né? Você pega a componente x vezes ela, mais a componente y vezes ela, certo? Quem é mais vezes é menos? Produto escalar. É mais com esse aqui, né? Vai dar 1 mais 1, 2, dividido por 2 dá 1, certo? E vice-versa, né? Certo? E é mais conjugado, é exatamente igual a é menos, né? E vice-versa, né? Se fizer conjugado, você tem o outro aí. Né? Então, isso aqui, na verdade, é o módulo do vetor, tá certo? É obtido dessa relação. É mais, módulo quadrado, né? Produto escalar com é mais conjugado, né? Certo? É mais conjugado sendo é menos, né? Vai dar exatamente 1, certo? Isso aqui dá 1, né? Então, produto escalar no espaço de vetores complexos para dar números reais é sempre um vetor vezes o complexo no lugar dele, né? Tem um número complexo, né? Ele vezes o complexo no lugar dá um módulo quadrado. Mesmo conceito. Então, observe, né? Usando essa base de vetores, certo? Eu posso facilmente representar uma onda circularmente polarizada à direita, por exemplo. Né? Como é que eu faço? Essa onda vai ter uma amplitude E. Né? Vetor unitário mais. Certo? Então, uma onda circularmente polarizada à direita só tem um componente, que é a componente é mais. Certo? Vice-versa, né? É menos uma CPE, certo? E a componente é menos, né? Só a componente circularmente polarizada à esquerda, certo? Né? Por exemplo, né? Você pode obter ondas linearmente polarizadas fazendo combinações de ondas circularmente polarizadas. Né? Por exemplo, olhando a própria definição, tá certo? Se eu somar é mais com é menos, né? Eu cancelo a componente y, né? Eu obtenho quem? Eu obtenho, eu vou fazer assim, né? A componente 1, 0, tá certo? Que é o próprio AX, né? Aquele AX que a gente usa. Né? É quem? É a soma, né? 1 sobre a rede 2 é mais é menos. Observe que a soma desses dois dá 2 sobre raiz de 2, né? 1, 0, tá certo? Se eu dividir por raiz de 2, eu tenho 1 aqui da onda, né? Então, a combinação linear de duas ondas CP, circularmente polarizadas, dá uma linearmente polarizada. Exatamente, parecido. Mesma coisa, certo? Mesma coisa, a Y, né? Se você fizer, vai dar 1 sobre J raiz de 2. Né? A diferença de E mais com E menos. Então, vocês podem ver por aí em alguns papers, tá certo? Essa questão de combinação de ondas circularmente polarizadas para dar uma onda linearmente polarizada. Né? Você pode, às vezes, decompor. Tá certo? A gente vai precisar usar esse conceito quando falar sobre rotação de fase. Né? Para poder ver como é que funciona o dispositivo, certo? A gente vai também, às vezes, só para vocês, só para completar a relação, a gente vai, às vezes, usar a notação matricial, tá certo? Se você quiser fazer isso aqui. A gente vai fazer isso aqui porque a gente vai precisar mostrar uma coisa. Então, o vetor, a gente está sempre na base XY, mostrando a representação de vetores na base XY, certo? O vetor AX, né, a representação